Hoje nós vamos terminar estamos no capítulo 4 de João. Vamos terminar a questão da adoração. Começamos na aula passada falando sobre adoração. Hoje nós iremos terminar ela. Lembrando que o nosso texto base é João 4, 19 a 26. Esse é o texto. O que esse texto fala? A mulher perguntando para Jesus na questão da adoração: é Jerusalém ou Samaria o lugar que deve ser adorado? Quem é que tem a verdadeira adoração? Judeus ou samaritano? Essa é a questão que Jesus começa a trabalhar com ela. O que nós vimos até aqui? Qual que é o nosso objetivo? Compreender que a adoração está intimamente ligada ao nosso viver diário, não a ritos. Ou seja, a adoração é aquilo que nós fazemos todos os dias, e não só aos domingos ou às quarta-feiras. Falamos que a adoração tem a ver com questão de se prostrar, questão da humilhação. Trabalhamos também que a adoração é a maneira mais direta pela qual a igreja honra a Deus. Ou seja, como é que a igreja honra a Deus? Através da sua adoração. Aquilo que ela faz diariamente. Aquilo que ela vive durante a semana. Então, quando eu estou trabalhando, eu estou também o quê? Adorando. Então, a adoração é isso. Falamos que a adoração concentra-se em Deus. A adoração ela é dirigida sempre para Deus. Ela tem a ver a exaltação do seu nome, caráter, propósito de seus feitos. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, Jesus fala: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Então a adoração tem a ver com isso, saber que o reino de Deus vem através da nossa vida. E a adoração também tem a ver com orações, meditação na palavra, cânticos, declarações, atos que externam o nosso pensamento em relação a Deus. Ou seja, adoração não é algo só interno. Adoração não tem a ver só com o coração. Adoração tem a ver com atos externos. Aqui não adianta aquela frase: Deus está vendo o meu coração. Não, tem que externar. Os nossos atos têm que ser uma extensão do nosso coração. Porque não pode acontecer a gente externar uma coisa e o nosso coração ser outra. Então a adoração tem a ver com atos externos de amor. Então nós precisamos entender que é isso também. Trabalhamos também que precisamos se desvencilhar. Qual a primeira coisa? Um lugar específico. Então algumas pessoas acham que tem um lugar específico para adorar. Tem que ter um ambiente próprio para adorar. Então a adoração, segundo o que Jesus fala para a mulher samaritana, não é algo em um lugar específico. Acontece na vida, no dia a dia. Então a adoração acontece no dia a dia. Então ela achava que ela precisa de um lugar específico. Tá? A adoração então acontece na vida. Então nós vamos desvencilhar disso. Outra coisa que nós trabalhamos não está ligada à questão não só física, mas também do cerimonial, a questão das reuniões. As pessoas demoram a entender que a igreja, nós somos o templo de Deus, e que a adoração, apesar de acontecer nesse espaço aqui, ela não está limitada a esse espaço. Nós precisamos entender isso. Tá bom? Então nós falamos dessas questões aqui. Outra coisa, ela não está ligada à questão de estruturas funcionais, a grupo de louvor, a ministério, a conjuntos. Então, não está ligado a grupos de louvor. O grupo de louvor na igreja, ele tem o seu propósito: nos levar juntamente com eles a adorar a Deus. Mas a adoração não se resume só a esse espaço. Então as pessoas pensam: olha, se tiver bons grupos na igreja, você tem boa adoração. Às vezes as pessoas falam: hoje a adoração foi boa. O que a pessoa está querendo dizer? Deu tudo certo no louvor. Só que a adoração não é só isso. O louvor expressa a adoração, mas a adoração é maior que a música. E aqui está: esquecemos-nos que podemos adorar sem música. Não estamos tirando o valor da música, mas estamos dizendo que a adoração vai além, vai muito além daquilo que nós fazemos aqui na igreja. Outra coisa, a questão de que as pessoas pensam que a adoração é um bloco no culto. Então nós vamos adorar agora. Nós vamos continuar adorando a Deus. Então a música dentro da igreja, ela serve como uma expressão de adoração. Tá? Uma expressão de adoração. Trabalhamos
aqui destacamos que não adianta um bloco de louvor e adoração nos cultos, quando durante a semana as pessoas não adoram a Deus. Louvor e adoração são vida. Então muitas vezes a gente tem um bloco de louvor no culto, e a pessoa fala, já adorei a Deus essa semana, posso ir para minha casa e fazer minhas coisas. Não, louvor e adoração não é um bloco no culto, ela é uma extensão da vida, tem que acontecer na vida. Então nós saímos do templo, saímos da reunião aqui, e vamos fazer o que na semana? Adorar a Deus. Vamos fazer o que durante a semana? Exaltar o nome do Senhor. Através do quê? Palavras, atos, atitudes, o trato com o outro, a forma que eu lido com o pai, com a mãe, a forma que eu estudo, a forma que eu trabalho, tudo isso é adoração. Então não é só um bloco de louvor na igreja. Nós falamos também, começamos a falar da adoração em espírito e em verdade, né? Essa frase que Jesus fala, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus no quê? Em espírito e em verdade. João 4, 22 e 23. Então é a adoração que acontece em espírito e em verdade. E aqui nós precisamos definir a adoração cristã. Adoração cristã, adoração em Jesus, só é possível com aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Só é possível para aqueles que estão em Jesus, aqueles que nasceram de novo. Então, em espírito aqui, é a adoração de alguém que se entregou para Deus. É importante a gente entender isso, que a adoração no Novo Testamento acontece naqueles que estão reunidos em Jesus, no nome de Jesus, batizados, arrependidos, que são fiéis a Deus através de Cristo. Tranquilo? Porque a gente vive um contexto que a gente acha que a adoração é tudo. A adoração, ela vai se funilar em Jesus. Mas a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Durante muito tempo a igreja ficou discutindo se a adoração é com música tal, é com música Y, é com instrumento tal. E as pessoas muitas vezes não perceberam que a adoração tem a ver com a vida. Muitas vezes as pessoas acham que tem uma música certa, que deve ser tocada mesmo se a pessoa estiver com a vida errada. E aí Jesus está falando, não, adoração é em espírito e em verdade, tem essência, tem princípios, tem objetivo. E na aula passada nós começamos a definir essa questão aqui. O que Jesus queria dizer com adoração em espírito e em verdade? O que Jesus queria dizer isso para a mulher samaritana, adoração em espírito e em verdade? O que ele queria dizer com isso? Perceba que a adoração aqui, Jesus não entrou em questão de música, em questão de ritmo, em questão de dia, hora. Jesus não sacralizou nenhum tipo de ritmo, que muita gente acha que tem um ritmo que é de Deus, ritmo que é de Deus. Jesus não falou nada disso. Ele fala, adoração é espírito e verdade. Agora, como você vai expressar isso, vai depender do momento em que você está vivendo. Então, o que quer dizer isso? Nós começamos a falar que alguns adoram a Deus sem espírito e sem verdade. Alguns adoram a Deus sem espírito e sem verdade. E é uma adoração que Deus não aceita. Uma adoração sem espírito e sem verdade. Então, tem que ter espírito, tem que ter verdade. Existem outros adoram a Deus mais em espírito do que em verdade, pois adoram a Deus mais em emoções do que em informações. E aqui não está errado a emoção, tá? Chorar, exaltar a Deus, levantar as mãos, externar emoções. A Bíblia não é contra as emoções. Essa fé que muitas vezes falou que a adoração é só contemplativa, silenciosa, que não pode externar emoções, eles ficam complicados quando lê que Jesus chorou, que Jesus se entristeceu, que Jesus falou para os discípulos, venham orar comigo, porque minha alma está afligida até a morte. Então a emoção está dentro do contexto bíblico. Então essa adoração engessada, que você não pode chorar, que você não pode externar, também não é o que Jesus está falando, porque o problema aqui não está nas emoções, é de se guiar somente pela emoção e não ter uma base, que é a verdade, que é a palavra de Deus, para a sua adoração. Então o que não pode acontecer
é adorar a Deus mais em emoção do que em verdade. Porque você pode muitas vezes prestar um culto que as pessoas falam, mas espera aí, tá bagunçado o negócio, tá desenfreado o negócio. Então alguns adoram a Deus mais em espírito, mais em emoção, sem informação. O perigo, obviamente, reside no fato de que tenderemos a formar opiniões com base em sensações e nem sempre com base na realidade. Ou seja, a adoração boa é aquela que a igreja se arrepiou e chorou. Não é só isso. Não é só isso. Então nós precisamos entender que existe muito mais que isso. Então esse aqui, livro em espírito e em verdade. Então o que quer dizer em espírito aqui? Paramos aqui. Algumas possibilidades. Princípio espiritual em oposição ao carnal, ou templos, edifícios, cerimônias ou símbolos. Então, aqui espiritual seria o quê? Em oposição à carnalidade. Adoração que é feita muitas vezes na carne, onde a pessoa se preocupa só com seus desejos, com as suas sensações, com as suas emoções. Então é espiritual, não é algo natural, é uma adoração onde eu estou me dirigindo a Deus. Influência do Espírito Santo. É uma adoração onde que ela é dirigida, guiada pelo Espírito Santo. Não é algo carnal nosso, é espiritual. Deus está dirigindo essa adoração através do seu Espírito. Ela é espiritual. Por isso que eu falei para vocês que a adoração no Novo Testamento é através do coração de alguém que se converteu a Jesus, que confessa Jesus como Senhor e Salvador e que recebeu nele a presença do Espírito Santo. Essa é a adoração. Tá bom? Não é simples interpretar essa afirmação, mas é certo que essa adoração em espírito e em verdade é superior a uma adoração ritualística e fria. É realizado pelo crente justificado, regenerado em um processo contínuo de santificação e conduzido pela presença do Espírito Santo, que é o guia do cristão em toda a verdade. Então essa adoração em espírito, ela é o oposto daquela adoração ritualística, cronometrada, normatizada. Ela parte de uma relação com Deus através de Cristo. Essa é a verdadeira adoração. É uma verdadeira adoração que é viva, ela tem vida. Não é uma adoração engessada, não é uma adoração pontual que eu faço aqui na igreja, que eu faço juntamente com a igreja, com os irmãos, e depois eu vou embora e vivo do jeito que eu quero. Então, em espírito significa que essa adoração, ela teve um começo. Quando é que eu começo a ser um verdadeiro adorador? Em Jesus. Quando eu aceito Jesus, quando eu me submeto a Jesus, eu me torno um adorador. Ela teve um começo, mas ela não tem fim. Ela não tem pausa. Ela é contínua. Então a adoração que muitas vezes é feita somente no templo, na igreja ou nas igrejas, ela tem um começo. Ela começa às 10h15 e termina às 11h30. Depois a gente vai embora. A adoração em Jesus, ela começou nele e ela é diariamente. Tudo que eu faço vai exaltar o nome de Deus. Tudo que eu faço vai glorificar o nome de Deus. E não essa adoração pontual apenas. Deus é espírito e nem precisa de lugar específico. Podemos adorar a Deus em qualquer lugar, desde que seja em espírito, mas não de qualquer jeito e maneira. Então, adoração em espírito pode ser em qualquer lugar. Você fala, pastor, em qualquer lugar? Sim, porque eu imagino que quem está cheio do Espírito, quem tem Jesus, sabe aonde vai, sabe aonde pisa, sabe aonde fica. Então você percebe que essa adoração em Espírito, ela acontece em qualquer lugar, porque a gente vai nos lugares onde a gente sabe que deve ir. Então perceba que essa adoração em Espírito, ela vai normatizar também até o nossos caminhar, nossos pensamentos, os lugares que visitamos, os lugares que estamos. Agora, quem não tem consciência disso, anda por lugares perigosos na vida e depois vem no templo adorar, porque acha que a adoração é só o que acontece aonde? Aqui. Tá? Por isso não se assuste, Deus pode ser adorado aonde? Em qualquer lugar, porque um verdadeiro adorador sabe aonde vai, aonde fica. Resolvido aqui? Só que não de qualquer jeito e maneira. Adoração em espírito e verdade pode acontecer em qualquer lugar.
mas não de qualquer jeito e de qualquer maneira. Não de qualquer jeito e de qualquer maneira. Ela tem essência, em espírito quer dizer em essência. Ela é verdadeira, ela é real. Ela é em reverência, em submissão. Ela assume compromisso. Um verdadeiro adorador vai assumir um compromisso de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Um verdadeiro adorador assume o compromisso de realizar suas tarefas com dignidade, com justiça, em verdade. Então o objetivo dessa reflexão é entender que o verdadeiro adorador não vive de qualquer jeito e de qualquer maneira. Ele vive com dignidade. O verdadeiro adorador, ele vive de um jeito diferente. Não de qualquer jeito. Ele lida com os negócios diferentes. Não de qualquer jeito. Em verdade. Tranquilo aqui, então falamos da parte em espírito. Então, em espírito é uma adoração que não tem limite, não tem fronteira, porque é uma relação minha com Deus, mediada por Jesus. E agora, aonde eu vou, aonde eu estou adorando. Aonde eu vou, aonde eu sou adorador. Aonde eu frequento, da forma que eu vivo como adorador. Não há essa divisão, essa dicotomia. Adoração acontece na igreja. Não, adoração acontece onde? Na vida, na minha vida. É isso que Deus quer. Em espírito, uma adoração que acontece na vida. Mediada, chancelada, guiada pelo Espírito Santo. Influenciada pelo Espírito Santo. E que me leva a ter uma relação com Deus. E a relação com as pessoas. Essa é a adoração em espírito. Agora, em verdade. Que adoração é essa em verdade? Mesma coisa, algumas possibilidades. Uma espiritualidade real em oposição a uma adoração formal e ritualística. Então, verdade é uma adoração sincera. Não é uma adoração ritualística, realizada em dias específicos. É uma coisa verdadeira. É uma coisa que tem essência. Tá? Então, a adoração, em verdade, ela tem o quê? Essência. Não é aquela adoração formal, ritualística. Então, aqui, você tem uma postura diferente, você é reverente, você fala manso, é pacífico. Saiu daqui, o bicho pega. Você é outro. Porque a tua consciência está dividida. Eu preciso ser um na igreja, no templo, mas na vida eu posso ser o que eu quiser. Não é verdadeira essa adoração. Não é sincera. Não tem base. Não é verdade. Não é verdade. Então, a outra parte, uma adoração fundamentada na verdade, revelada na palavra de Deus, e intermediada e fundamentada em Jesus e impulsionada pelo Espírito Santo. Então, em verdade, é uma adoração mediada por Jesus. Porque o que Jesus fala? Eu sou o caminho e a verdade. É uma adoração que acontece em Jesus. É chegar-se a Deus através de Jesus. Mas também impulsionada, não é na nossa força, não é no nosso querer, é impulsionada pelo Espírito. Isso é verdade. Em oposição aos rituais. O que é o ritual? A pessoa que vive de ritual, ela acha que ela tem que fazer algumas coisas para Deus. Então ela vem para a igreja, ela frequenta outros espaços, ela traz seus dízimos e oferta. Só que ela sai daqui sem nenhum tipo de compromisso com Deus. Aí ela vai viver de qualquer jeito, ela trata as pessoas de qualquer maneira, ela não externa nas relações delas o amor de Deus, ela não perdoa, ela não cria relações saudáveis, a casa não é saudável. Então, em verdade, é uma adoração que se estende para a vida. E que chega até aqui e que sai daqui. Então, em verdade, fundamentada em Jesus e impulsionada pelo Espírito Santo.
Quer dizer que não é uma adoração que precisa de coisas exteriores, apontando aqui para o ambiente, as cores, incentivos. Tem que ser genuína, passa pelo novo nascimento. Então a verdadeira adoração, ela é genuína e passa pelo verdadeiro nascimento. Por isso não adianta, né, um ministro de louvor ficar falando, vamos adorar a Deus, adore a Deus. Adoração é algo que não se aprende, é algo que você é. Ou você é adorador ou não é. Não passa pelo incentivo. Porque o verdadeiro adorador, ele vai adorar a Deus pelo que Deus é, não é o espaço, não é o ambiente, é a consciência de quem Deus é. Então alguém que está adorando a Deus porque foi impulsionado, foi impressionado por quem Deus é. Então agora, a única resposta para essa impressão de Deus que vem na consciência é adorá-lo. É adorá-lo. E Deus é tão grande que não dá para adorá-lo só no espaço do culto, tem que adorar na vida. Tem que adorar na vida. Deus é tão imenso, infinito, que nós temos que adorá-lo na vida. Na vida. Então você não pode mais desassociar a adoração da vida. Você não pode desassociar mais a adoração do seu casamento. Adoração com a criação de filhos. Adoração com o meu trabalho. Adoração com o meu estudo. Não pode. Porque essa vai ser uma adoração da religião. Adoração viva, verdadeira, é a adoração que passa por esse novo nascimento e que se estende para em todos os lugares que eu for. É isso que Jesus está falando para a mulher samaritana. E vocês conhecem a história da mulher samaritana. Ela está preocupada, Jesus, eu adoro em Jerusalém e Samaria, mas ela não quer arrumar o casamento, o relacionamento dela. Ela está preocupada, é Jerusalém ou Samaria, mas ela não quer conviver com pessoas. Ela foi buscar água lá quase sendo meio-dia, que ela não queria encontrar ninguém. Ela não queria se relacionar, eu quero ser um adorador de Deus, mas não quero me relacionar. Não, na fé cristã, em Jesus, a adoração passa por relacionamentos. Eu preciso me relacionar. Eu preciso amar. E você fala, mas aí complica essa adoração. Aí fica difícil a adoração. Aí não dá para ser um adorador. É isso que Jesus está falando. A adoração passa por isso. Passa por essa convivência. Passa por você romper barreiras. Jesus está ensinando para aquela mulher. Jesus está rompendo a barreira da época. Ele está conversando com a mulher samaritana. Está conversando com uma mulher. Porque a verdadeira adoração rompe barreira. A verdadeira adoração não cria as barreiras. Ela rompe barreiras. Essa adoração ritualística, muitas vezes, ela cria barreira entre as pessoas. A verdadeira adoração aproxima as pessoas. A verdadeira adoração da fé cristã nos leva a pessoas. E por isso que muitos de nós temos dificuldade com a adoração, porque nós não queremos mais se aproximar de pessoas. E por isso que não dá para viver a fé em Cristo isolado. Algumas pessoas acham que pode viver a fé cristã isolado. Não pode. Tem que ter essa relação com a verdade. Quando Jesus fala da adoração em verdade, está também se referindo ao fato de que a adoração vai além de expressões de culto. Vai além das expressões de culto. A adoração precisa ser autêntica, verdadeira, confirmada pelas nossas atitudes, por uma vida diária de consagração. Então a adoração em verdade é uma adoração verdadeira, autêntica, confirmada pelo quê? Pelas nossas atitudes. Ou seja, as atitudes que eu e você tomamos durante a semana não pode contradizer a nossa adoração. Você compreende isso? Que adoração em verdade, em espírito e em verdade, é uma adoração que nós teremos atitudes durante a semana que não contradizem a nossa adoração. E aí eu tenho que perguntar, como é que foi a nossa adoração durante a semana? Ela confirmou que somos verdadeiros adoradores? Ou as atitudes desacreditou tudo que fizemos no domingo passado? Como é que foi a adoração nessa semana? Porque são atitudes que confirmam. Por uma vida diária de consagração, nós precisamos ser consagrados a Deus. Consagrado a Deus. Nós precisamos entender que nem tudo é para nós. Precisamos entender que nem tudo que acontece lá fora na sociedade é para nós.
Por quê? Porque nós temos uma consagração a Deus. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? É porque a tua religião não permite? Não. É porque eu sou consagrado a Deus, eu sou um adorador. E eu estou buscando adorar a Deus em espírito e em verdade. E isso não serve para mim. Porque isso contradiz a minha adoração. Isso contradiz. Por que é que você não se junta com a gente aqui e fala mal das pessoas? Porque isso contradiz a minha adoração. Por que é que você não se junta aqui com a gente e humilha as pessoas e faz bullying com as pessoas? Porque isso contradiz a minha adoração. Por que é que você não fica fazendo fofoca? Porque isso contradiz a minha adoração. Por que é que você obedece e respeita os seus pais? Porque isso confirma a minha adoração. Por que é que você ama, respeita e cuida da sua esposa? Porque isso confirma a minha adoração. Por que é que você trata bem os seus filhos? Porque isso confirma a minha adoração. Entenderam? Então, atitudes que confirmam que nós somos adoradores. E não atitudes que contradizem essa vida de adoração. Então, essa é adoração em verdade, em espírito. Por que é que você é humilde? Porque essa adoração, essa humildade confirma a minha adoração. Por que é que você não fica manipulando as pessoas? Manipulando os outros? Porque essa atitude contradiz a minha adoração. Por que é que você diz não para algumas coisas? Porque se eu dissesse sim, esse dizer sim contradiria a minha adoração. Estão entendendo? Então, a adoração em verdade passa por isso. Passa por esse caminho. Passa por essa responsabilidade. Passa pelo exemplo. Passa por ser um cristão autêntico. Não de qualquer jeito. Então, nós temos que ser exemplo. Temos que ser exemplo. Tranquilo até aqui, queridos? Então, uma vida diária de consagração. Adoração expressada com palavras, com cânticos, e no culto deve ser baseada numa vida diária de compromisso com Deus. Então aqui, adoração expressada com palavras, com cânticos, e no culto deve ser baseada numa vida diária de compromisso com Deus. Então, palavras, culto, tudo tem que ser o quê? Uma expressão de que nós temos compromisso diário com Deus. Tem que ser compromisso. Eu não sei se você está conseguindo orar durante a semana e fazer culto doméstico. Por que é que tem uma dificuldade de orar durante a semana e fazer culto doméstico? Porque nós acostumamos a viver uma adoração centrada num dia. E a gente acha que casa não é lugar de culto. Então essa é uma adoração que muitas vezes não expressa quem Deus é. Porque quem vive com Deus vai ter expressões diárias de compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Então, por que você fez isso? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Por que você não fez aquilo? Porque eu tenho um compromisso com Deus. Mãe, pai, por que eu tenho que ler a Bíblia durante a semana? Porque você tem compromisso com Deus. Por que eu tenho que orar durante a semana? Porque você tem compromisso com Deus. Por isso. Então essa é a adoração que realmente faz a diferença. Verdadeira adoração é vista em atitudes pequenas às quais não damos muito valor. Quais atitudes? Como ao cumprimentar uma pessoa e ser pontual nos compromissos. Então, a adoração verdadeira, ela é vista em pequenas atitudes. O simples fato de cumprimentar alguém, olhar no olho, é uma atitude de adoração. Ser pontual, uma atitude de adoração. Então perceba que nós conseguimos desassociar a adoração das coisas simples. Como se as coisas simples também não fossem o quê? Expressão de adoração. Como se levar em consideração o outro não fosse. E também em atitudes maiores, como perdão e fidelidade. Algumas pessoas esquecem que perdão também é o quê? Expressão de adoração. Lembra que Jesus vai falar sobre a oferta? Se você estiver trazendo a sua oferta perante o altar, e lá você se lembrar que você tem um problema com o irmão, o que ele fala? Deixa a sua oferta no altar e vai reconciliar com o teu irmão.
Porque Deus não quer uma adoração de alguém que não vive bem com o outro. Porque a adoração é expressada em questões pequenas e questões grandes, igual o perdão. De repente a gente está aqui adorando, cultuando a Deus, e Deus fala, mas peraí, e essa pendência, aquela pendência, aquela e aquela. Então Deus não faz concessões. Deus quer que a adoração que nós prestamos a Ele aqui no nosso espaço de culto, em nossas casas, onde estamos, tem que ser uma adoração baseada em relacionamentos que estão sendo construídos de forma saudável. Vamos ser de forma saudável. Então deixa a tua oferta no altar. Porque Deus não está só interessado em oferta. Está interessado em quê? Em relacionamento, em perdão. Então a adoração verdadeira, ela é vista em coisas pequenas e é vista em coisas maiores, como o perdão. E como a fidelidade. Fidelidade. Um verdadeiro adorador vai ser fiel em seus relacionamentos. Vai ser fiel. Vai ser fiel no casamento. Vai ser fiel aos pais. Vai ser fiel aos filhos. Vai ser fiel aos compromissos. Vai ser fiel. Vai manter a palavra. Então essa adoração que muitas vezes a gente vê, muitas vezes nós expressamos, mas que não leva ao perdão e não leva à fidelidade, ela tem que ser questionada. Tem que ser questionada. Esse adorador que assume compromisso e rompe o compromisso muito fácil, tem que ser questionado. Tem que ser questionado. Porque a adoração ela passa por essas questões de menores, mas também questões maiores. Então não dá para desassociar a adoração dos meus compromissos. Não dá. Eu preciso entender que a adoração ela acontece também nas coisas menores e nas coisas maiores. Você fala, pastor, está ficando difícil ser um adorador, estou descobrindo que eu estou em déficit nessa questão da adoração, porque adorar só com música é mais fácil. Nós vivemos no Brasil, né, o êxtase gospel de que nós somos adoradores. Nós somos adoradores, então a gente está lá adorando, cantando, pulando. Mas lá fora tem pessoas que estão sofrendo por nossa culpa. Lá fora tem pessoas sofrendo por nossas atitudes. Lá fora tem pessoas com o coração apertado porque nós não estamos resolvendo as nossas pendências com elas. Lá tem um marido, tem uma esposa, tem um filho, tem um chefe, tem um professor, tem um aluno que fala, aquele lá adorador está me fazendo mal. Está me fazendo mal. Então a adoração passa por essas questões menores e maiores. Adoração e equilíbrio. Nós precisamos falar do equilíbrio aqui antes de encerrarmos. A verdadeira adoração sempre se manifesta em ordem e decência, profunda constrição, consciência da presença de Deus, temor e tremor, entrega, fervor e reverência. Então o verdadeiro adorador, ela sempre vai ter essa questão aqui de ordem e decência. Só que assim, queridos, nós crescemos com uma adoração no Brasil, com um culto engessado, que a pessoa não tem que ser organizado, mas é uma adoração organizada por pessoas com vida desorganizada. Tem que ser uma adoração equilibrada, mas com pessoas desequilibradas. Como é que fica isso? Então Deus não está interessado só aqui, só nesse momento. Não tem que ter ordem, né, irmão? E a pessoa vem aqui, tem que ter ordem, tem que ter decência, né? E começa, muda a voz, muda o jeito de falar, sente uns arrepios, uns tremeliques, nada contra, né? Deus seja louvado por esses, né? Temos a liberdade de adoração. Mas não é só isso. Não é só isso. Pessoas que adoram a Deus muitas vezes aqui com ordem e decência, mas que vivem de forma indecente. Nós não podemos, como igreja, não podemos se calar, queridos. Não adianta ter ordem e decência com alguém que está vivendo uma vida indecente. Não adianta. Não adianta.
tem que ter decência, tem que ter cautela, tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento, tem que medir as palavras, tem que medir o que é onde você pisa, tem que medir o que você fala. Começando isso aonde, pastor? Em casa. Em casa. Na família. Então, ordem e decência, profunda contrição, chegar diante de Deus com um coração arrependido, um coração humilde, confessar a Deus, eu sei que eu errei, eu falei, preciso de transformação. Um adorador que sabe que precisa se arrepender diariamente, consciência da presença de Deus, mas não só no culto, consciência que Deus está com você todos os dias, todos os momentos, consciência que Deus está vendo, que Deus está olhando. E aqui tem muita gente que nessa questão de consciência de Deus erra. Por quê? Porque se a pessoa está olhando, você se comporta. A pessoa não está olhando, daí ninguém está vendo. Está perto dos pais é um, longe dos pais é outro. Isso não é adoração. Está perto da esposa é um, longe da esposa é outro. Não é adoração. Porque o que deve regrar nossa vida é a consciência. Deus está perto. Deus está vendo. Então o verdadeiro adorador terá consciência de Deus. Temor e tremor. A fé cristã dos nossos dias tem perdido o temor de Deus. Tem perdido. Mas a verdadeira adoração traz para nós a magnitude de quem Deus é e fala, peraí, Deus é grande, Deus é justo, Deus é juiz, preciso temê-lo e preciso tremer diante dele. Tiago, ele vai falar na sua carta que você acredita que Deus existe? É lógico que ele espera que a pessoa fale, acredito. Ele falou, você faz bem. Só que o diabo, né, os anjos caídos também acreditam e eles tremem diante de Deus. Coisas que muitas vezes nós não fazemos mais. Tremer diante de Deus. O que é tremer diante de Deus? Ter reverência. Não vou fazer isso porque é contra Deus. Contra Deus. Contra Deus. Entrega. Então nós temos que se entregar com fervor e reverência. Tem que haver fervor, querido. A Bíblia diz que é de todo o coração, de toda a alma, é com profundidade. É uma entrega. A adoração tem que ser entrega, tem que ser verdadeira, tem que usar a emoção, tem que usar a razão, tem que ser entrega verdadeira. Outros aspectos, precisamos crer no sobrenatural sem esquecer do real, viver por fé e com fé sem ignorar e mascarar a realidade. Nossa fé não nos torna irracionais, simplesmente vamos além do racional e acessamos o sobrenatural. Então a nossa adoração, a nossa fé não nos faz pessoas que vivem de qualquer jeito e que faz loucura em nome de Deus. Fala, eu não pedi para você fazer nada disso. É uma fé que acredita no sobrenatural, mas não ignora o real, não ignora a realidade, que não mascara a realidade, que enfrenta a vida, que enfrenta os problemas e que se entrega a Deus. Então nós precisamos ter equilíbrio em nossa adoração. Algumas igrejas entraram pelo caminho dos mantras, pensando que entoam cantos espirituais. Só para vocês entenderem um pouquinho que é importante, tá? A questão do mantra. Enquanto o mantra é uma entoação repetitiva, o canto espiritual é dinâmico, melódico, tem altos e baixos, um cântico difere do outro. Então, durante muito tempo, tem igrejas que foram o caminho do mantra, né? Fica 2 horas repetindo a mesma frase. O canto espiritual ele é dinâmico, é melódico, tem som alto, tom baixo, é alegre, é triste, é feliz. Ele envolve toda a realidade da vida. Toda a realidade da vida. Então tem que ter dinamismo. Então não é um muito repetir, não é um muito falar. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, que a adoração vai além disso. Outras questões aqui. A questão é que o mantra e o canto espiritual operam no mesmo terreno espiritual em que a divisa ou a fronteira entre os dois também é espiritual e terreno imperceptível. Se o adorador não tiver discernimento, poderá entrar ou ser levado pelo dirigente da adoração, cantar mantras em vez de cantos espirituais. O que é o mantra? Mantra é a forma que algumas religiões usam para acessar o mítico, né? Acessar o miticismo, ter transe. O cristão não é chamado a entrar em transe. O cristão é chamado a assumir a realidade da vida. A nossa adoração não é uma fuga.
Nossa adoração tem que ser uma realidade. Você não pode usar os cultos da igreja para fugir da sua realidade. Eu vou na igreja porque lá eu sinto paz. Vem para a igreja, mas leve a paz com você. E enfrente os desafios. E enfrente os desafios. A nossa fé cristã não mascara. Aqui não é um espaço para você fugir. Irmão, esquece tudo o que aconteceu. Não tem como esquecer. Lembre de tudo o que aconteceu e peça força para Deus para você lutar lá fora, para você enfrentar a vida lá fora. Precisamos equilibrar nossa adoração que seja em espírito e em verdade, não em insanidades. Que seja em espírito e em verdade e não em insanidades. Tem muita coisa acontecendo no meio do povo de Deus aí. Pessoas subindo pela parede. Rodopiando na igreja, quebrando o violão na igreja. Insanidade, filho. Você já viu em show de rock. Insanidade. Lembre-se, a nossa verdadeira adoração restaura em nós a nossa humanidade. Ela não faz de nós seres irracionais e insanos. Não faz. Então precisamos equilibrar. 3 coisas básicas todo adorador aqui. Primeiro, o adorador tem de ter uma visão da soberania de Deus. Deus é soberano. Então o verdadeiro adorador sabe que Deus é soberano. Lembra que eu citei Jó para vocês semana passada? Jó capítulo 2. Jó fala, Deus deu e Deus tomou. Bendito seja o quê? O nome do Senhor. Isso é até, Deus é soberano. Então o verdadeiro adorador, ele se entrega à soberania de Deus. Soberania de Deus. Outra coisa, todo adorador tem uma visão da imutabilidade de Deus. Deus não muda. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego lá? Daniel, capítulo 5? O que acontece lá? O Nabucodonosor fez uma estátua. E ele fala, vocês vão ter que se prostrar e adorar. Sadraque, Mesaque e Abednego sabem que Deus não muda. E Deus falou, você não terá outros deuses, você não vai se prostrar perante imagens. E eles falam para Nabucodonosor, nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque Deus não muda. E ele fala, mas se vocês não fizerem isso, eu vou lançar vocês na fornalha. O que eles respondem? Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Soberania de Deus. Mas se Ele não quiser, nem por isso nós vamos se prostrar perante essa imagem. E eles são jogados na fornalha porque sabem que Deus não muda. Então a consciência do adorador sabe que Deus não muda. Outra coisa, todo adorador tem que entender que Deus é misericordioso. É a misericórdia de Deus que nos aceita como adorador, porque nós não somos perfeitos, qualificados, prontos. Nós somos desqualificados, imperfeitos. Então, essa ideia da misericórdia de Deus nos leva a ter humildade, a ter simplicidade. Então, essas são 3 coisas que o adorador tem que ter. Adoração e estilo de vida tem a ver com devoção a Deus. Aqui o adorador tem um estilo de vida de devoção a Deus. Sua vida é totalmente dedicada a Deus e a seu serviço. Seu foco na família, na igreja, na mordomia, né, o cuidado com os seus bens e na profissão é totalmente voltado para Deus. O adorador vive para Deus, jamais para si mesmo, seu foco é Deus. Então a vida é centrada em Deus. Anela por coisas espirituais e não se satisfaz com as coisas do mundo. O verdadeiro adorador está falando, eu quero mais de Deus, eu quero mais do Espírito, eu quero mais da presença de Deus. Não posso ficar preso nisso aqui. Não posso ficar prisioneiro desse sentimento. Eu quero mais de Deus. O verdadeiro adorador terá esse anelo. Outras coisas aqui. Segundo, o adorador, além de se devotar a Deus, se dedica ao próximo. Então a adoração verdadeira me leva para Deus, mas me leva para quem? Para o próximo. Deus, tudo que eu tenho é do Senhor. Esse carro é do Senhor. Essa casa é do Senhor, os alimentos é do Senhor. Deus fala, beleza, só que eu não preciso do teu carro, não preciso do teu alimento. Mas tem gente que precisa. Tem gente que precisa. Então, se dedica ao próximo. Paulo vai dizer, advertiu a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito a Cristo. Então, Paulo se dedica a Deus e se dedica a quem? Às pessoas também.
E sua vida é dedicada a essa tarefa, por isso se afadiga e se esforça o mais possível segundo a energia que opera em Deus. Então ele fala, olha, eu me dediquei, eu trabalhei, eu me esforcei para levar pessoas a Deus. Terceiro aqui, o adorador vive a prática das boas obras. Nós precisamos entender que a fé cristã, a salvação na fé cristã não acontece pelas obras, mas a salvação na fé cristã me leva a praticar boas obras. Não tem jeito. O adorador, ele vai praticar boas obras. Ele vai viver. Está pronto a ser o primeiro a levantar as mãos em louvor a Deus no culto da igreja, mas também o primeiro a estender as mãos ao necessitado. A mesma mão que se levanta para o céu e fala, Deus, o Senhor é grande, é a mesma mão que deve estender para ajudar aquele que precisa. Essa adoração que só levanta a mão para Deus e que se encolhe para o próximo, não condiz com o Cristo revelado na Bíblia. Não condiz. Não tem como evangelizar ao mundo, as pessoas, só levantando as mãos para os céus e sem estender a mão para o próximo. Não tem como. A adoração passa por isso também. Quando a igreja entender que a adoração não é um momento do culto, mas um estilo de vida e de serviço, agradará muito mais a Deus, porque a verdadeira adoração é sempre em espírito e em verdade. E a adoração também é o quê? Serviço. E encerro aqui lembrando para vocês a parábola do bom samaritano. Jesus conta que um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado, ao ponto das pessoas roubarem o que ele tinha e espancarem ele e deixarem ele como morto. Passa por aquele homem ali um sacerdote, que é alguém que trabalha no templo, na área da adoração. O que ele faz? Ele passa por ele e se distancia do homem, vai embora. Depois passa um levita, que seria o pessoal que ajuda na igreja, o pessoal do louvor, diáconos, assim por diante. O que eles fazem? Passam longe. Mas depois passa um samaritano, que é da mesma nacionalidade da mulher que nós estamos trabalhando aqui. O que Jesus fala? Aquele homem se aproximou. Jesus vai falar, olha, aquele homem realmente amava a Deus e amava as pessoas. E por isso esse homem entendeu que adoração é também o quê? Serviço. Adoradores trabalham na obra de Deus. Adoradores levantam a mão para os céus, mas estendem a mão para o próximo. Adoração que não chega nesse nível, não quero dizer que é uma falsa adoração, quem sou eu para julgar a adoração do outro, mas ela está muito pequena, está muito longe daquilo que Deus quer, está muito longe. Que tipo de adorador temos sido nós? Que tipo de adoração temos prestado a Deus? Que tipo? Espero que você tenha entendido o que é adoração. E espero que você esteja com o coração pesado. Porque o verdadeiro adorador sempre terá um coração pesado, preocupado. Deus, eu preciso agradar ao Senhor. Eu preciso melhorar. Eu preciso. E a minha oração é que eu e você, que a nossa igreja possa viver essa verdadeira adoração. Possa viver. Amém? Vamos orar? Ora aí. Como é que foi a tua semana? Como é que você passou longe das pessoas? Você aproximou? Você ignorou a necessidade das pessoas? Ou se aproximou? Como é que foi lá em casa? Se aproximou da necessidade dos teus pais? Ou se afastou? Não é comigo. Hoje não é meu dia de lavar a louça. Hoje não é meu dia de lavar a casa. Não sou eu que compro o lance hoje. O verdadeiro adorador fala, não sou eu hoje, mas eu vou fazer porque eu sou um verdadeiro adorador. Vou fazer porque sou um verdadeiro adorador. Vamos orar? Ora aí.
Se tiver que pedir perdão para Deus, peça perdão. Lembra que Deus é misericordioso, Deus nos ama e Ele quer mais. Ele quer mais de nós como igreja.